Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, minha última mensagem que eu vos trouxe no livro de Atos do Apóstolo foi baseado no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 18. Hoje eu gostaria de dar continuidade, amados. Eu estive uns dias sem gravar. Gostaria de dar continuidade a partir do versículo 19 até o versículo 31. Estarei lendo alguns versículos, não estarei lendo o versículo na totalidade, mas estarei lendo alguns versículos para que possamos melhor entender. Eu vos contei que Saulo estava no caminho de Damasco, indo de Jerusalém para Damasco com uma carta branca, a fim de prender todos os cristãos e levá-lo para ser julgado em Jerusalém. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para ele em forma de luz. E Saulo cai por terra e fica cego. O Senhor Jesus dá-lhe uma ordem que ele entre em Damasco. E lá ele teria um encontro com Ananias, que Ananias estaria indo orar por ele. E ele voltaria a enxergar. Muito bem, Ananias foi, orou por ele. No versículo 19, conta-nos que logo após ele ter recuperado sua visão, ele levanta e alimenta-se. E tendo tomado alimento, diz a palavra do Senhor, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e entrava nas sinagogas e pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Muito bem, amados, a partir deste versículo eu vos trarei uma narrativa falando acerca do que realmente ocorreu logo após Saulo ter recuperado a visão. O que realmente ocorreu com Saulo? Ele volta a enxergar, ele levanta-se deste jejum de 3 dias que ele estava fazendo, ele quebra o seu jejum, ou seja, ele entrega seu jejum. E assim ele começa a sua jornada de fé. A narrativa que eu vos trarei, quero vos dizer que depois de seu batismo, Saulo, agora já transformado em Paulo, então a partir de agora estarei falando em Paulo. Paulo quebrou o jejum e permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E entrava nas sinagogas e pregava acerca de Jesus. Na sinagoga ele dizia que Jesus era o Filho de Deus. Então ele pregava o nome de Jesus. Ele pregava com grande ousadia. Ele declara ser Jesus de Nazaré, o anunciado Messias, que morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia. Após que foi visto pelos 12 apóstolos e outros, disse o apóstolo Paulo. E ele continua a sua narrativa dizendo: e por derradeiro de todo,
me apareceu também a mim como sendo um abortivo. Isto está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, 4 e 8. Então o próprio Paulo lhe diz que ele é um discípulo feito fora de tempo, um apóstolo feito fora de tempo, como se fosse um abortivo, diz ele. A sua argumentação com respeito às profecias era tão lógica, seus esforços tão manifestante, acompanhado pelo poder de Deus, que os judeus ficaram confundidos e incapazes de responder-lhe as novas que Paulo pregava, que ele professava. Paulo, agora convertido, ele pregava que Cristo, que Jesus era o Cristo. E isso trouxe enorme surpresa aos judeus. Aquele que havia viajado para Damasco com poder e comissão dos principais do sacerdote, estava pregando que Jesus era o Messias prometido. Então, Paulo tinha sido enviado para Damasco com toda a autoridade concedida pelo sacerdote para prender e processar os crentes. Mas ele agora estava na sinagoga pregando o evangelho de um Salvador crucificado, o evangelho de um Salvador que foi morto. E segundo o apóstolo Paulo, agora pregando, ele dizia que foi ressuscitado, e fortalecendo assim a todos aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus, trazendo novo convertido para a fé, que antes tão amargamente ele perseguiu. Sabemos, amados, que Paulo foi anteriormente reconhecido como sendo zeloso defensor da religião judaica. Era implacável, era um implacável perseguidor dos seguidores de Jesus. Saulo tinha uma qualidade: ele era corajoso, era independente, perseverante. Seus talentos e preparo tê-lo-ia capacitado a servir quase em qualquer atividade que lhe fosse colocado. Era capaz de, com palavras, com extraordinária palavras, derrotar qualquer adversário que se levantasse ou que se opusesse a ele. E agora, os judeus viam esse jovem extraordinariamente promissor, unido com aqueles que antes perseguia. Eles viam Paulo pregando destemidamente o nome do Senhor Jesus. Paulo encontrava-se na sinagoga falando acerca do grande amor de Deus. Voltando para o nome de Saulo, Saulo de Tarso, ele estava a caminho para Damasco para prender a igreja de Cristo. Nessa condição de Saulo, no caminho de Damasco, ele podia facilmente ter sido fulminado pelo Senhor. Se isso ocorresse, muitas forças se teria retirado do poder perseguidor da igreja. Mas Deus tem um outro plano. Deus, em sua providência, não apenas poupou a vida de Saulo para transformar em Paulo, mas o converteu, transferindo assim
um campeão do campo do inimigo para o lado de Cristo. Paulo era um orador eloquente, tinha grande poder em sua expressão de palavra. Ele era um crítico severo. Paulo, com seus decididos propósitos, inquebrável coragem, possuía sua própria qualificação necessária à igreja recém-fundamentada, amado, a igreja primitiva. Enquanto Paulo pregava a Cristo em Damasco, todos que ouvia ficaram admirados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isto vem aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Atos do Apóstolo, capítulo 9, verso 21. Mas Paulo declarava que a sua mudança de fé não tinha sido gerada por um impulso ou fanatismo, mas fora o resultado de uma evidência em sua apresentação do Evangelho. Ele procurava tornar clara as profecias relativa à primeira vinda de Cristo. Mostrava irrefutavelmente que essa profecia se tinha cumprido literalmente em Jesus de Nazaré. O fundamento da sua fé era a segura palavra da profecia. Paulo tinha conhecimento das profecias. Ele conhecia, ele estudou a profecia. Ele era um judeu. Ele se tornou membro do Sinédrio. Ele era conhecedor das leis. Portanto, ele conhecia as profecias. E ele pregava e apelava aos seus assombrados ouvintes para que se arrependesse e se convertesse a Deus. Dizia o apóstolo Paulo: arrependei-vos, converta-se a Deus, faça a obra digna de arrependimento. Atos do Apóstolo 26, versículo 20. Ele se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Atos do Apóstolo, capítulo 9, verso 22. Então, amados, agora ele pregava com muita ousadia. Muitos, porém, endureceram o coração, recusando-se a atender a sua mensagem. E logo, o espanto deles pela sua conversão foi mudando em ódio, um ódio intenso, semelhante aos que eles haviam mostrado para com o próprio Senhor Jesus. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar suas atividades em Damasco. Então um mensageiro dos céus ordenou a Paulo retirar-se por algum tempo. Paulo atende a voz desse mensageiro e vai para a Arábia, onde encontrou um refúgio seguro. Paulo nos conta isto no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Ele traz essa narrativa, esclarecendo que ele sai de Damasco e vai para o deserto da Arábia. Não sabemos quanto tempo Paulo permaneceu no deserto, amados, mas ali na solidão desse deserto, Paulo teve ampla oportunidade para o sossego, estudo e a meditação da palavra de Deus. Provavelmente ele fez uma análise de todo o percurso da sua vida. Provavelmente ele recapitulou
calmamente a sua experiência passada, possuindo-se de um genuíno arrependimento. Provavelmente Paulo no deserto buscou a Deus de todo o coração. Não descansou até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Paulo anelava a certeza de que Jesus estaria com ele, que Jesus iria ungir o seu ministério, que seu ministério tinha um futuro brilhante. Esvaziou a mente dos preconceitos, esvaziou a mente da tradição que havia até então modelado a sua vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e o confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo e a mente e o espírito vai o além do admirável. Em comunhão tal é encontrada a mais alta educação e o método de desenvolvimento usado por Deus. Nós, amados, somos incapazes, por mais sabedoria que venhamos buscar, de ter a sabedoria divina. A sabedoria divina é só concedida por meio de Deus, por meio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos dá a capacidade de ter essa sabedoria oriunda do alto, amados. Reconciliando com Ele. Então Ele estará nos dando a capacidade de nos fortalecermos. Amados, diletos irmãos, Paulo então, no deserto, ele teve esse momento de uma reflexão. Ele teve um momento de comunhão. Ele teve um momento de arrependimento. Não sabemos quanto tempo ele permanece no deserto. Quantos de nós muitas vezes entramos no deserto, achamos que estamos só, mas é no deserto muitas vezes que encontramos o Deus da nossa vida. A solene incumbência dada a Paulo por ocasião do seu encontro com Ananias pesou-lhe mais e mais sobre o coração. Quando, em resposta à declaração, Ananias disse para Saulo: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver. Paulo olhou pela primeira vez a face desse devoto homem chamado Ananias, que sob a inspiração do Espírito Santo disse-lhe: ó Deus de nosso Pai, de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser seu testemunho para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Atos do Apóstolo 22, 14 e 16. Estas palavras, em harmonia com a palavra do próprio Jesus, que quando deteve Saulo na viagem para Damasco, declarou: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daqueles pelas quais te aparecerei ainda. Levanta-te livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio,
para lhe abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre o santificado pela fé em mim. Atos do Apóstolo, capítulo 26, versículo 16 e 18. Portanto, essas coisas em seu coração Paulo compreendeu mais e mais claramente a razão do seu chamado, ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele dá esse testemunho em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Esse chamado veio não da parte dos homens, nem por homem alguns, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele confirma isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. A magnitude da obra que estava à sua frente levou a dedicar muito ao estudo da Escritura Sagrada, a fim de que pudesse pregar o Evangelho. Paulo, ele no deserto, em comunhão com o Senhor Jesus, ele analisa a Escritura, ele estuda a Escritura, a fim de ele pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras, que a cruz de Cristo não faça vã, mas com a demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de todos os que ouvisse não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, e também o capítulo 2, versículo 4 e 5. Ao examinar as Escrituras, Paulo aprendeu que através dos séculos, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezáveis, e as coisas que não são, para aniquilar o que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Assim, considerando a sabedoria do mundo a partir da perspectiva da cruz, Paulo se propôs nada a saber, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Através de seu ministério posterior, Paulo jamais perdeu de vista a fonte de sua sabedoria, mas para o fim de sua experiência declarou: porque para mim o viver é Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E de novo, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação da sua aflição. Filipenses 3, verso 8 e 10. Então Paulo ainda estava na Arábia, meditando, analisando, e da Arábia Paulo volta outra vez para Damasco. Isto está em livro de Gálatas 1, verso 17. E falava ousadamente no nome de Jesus, incapazes de resistir à sabedoria de seus argumentos, os judeus tomaram conselho entre si
para o matar. As portas da cidade eram guardadas dia e noite para impedir que ele fugisse. Essa situação ficou tão crítica que levou os discípulos a buscar a Deus com fervor e finalmente, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Isto está em Atos capítulo 9, verso 25. Depois de escapar de Damasco, Paulo foi para Jerusalém, tendo já passado 3 anos da sua conversão. Então, amados, ele ficou 3 anos no deserto, só estudando a palavra de Deus, só analisando as escrituras. Veja bem, aqui está bem claro que depois de 3 anos, ele vai para Jerusalém, tendo passado 3 anos da sua conversão. Seu principal objetivo ao fazer essa viagem com esse propósito, ele declarou, era ver o apóstolo Pedro. Gálatas 1, verso 18. Ele deixa bem claro que ele queria conhecer o apóstolo Pedro. E tendo chegado à cidade onde antes fora bem conhecido como Saulo, o perseguidor, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todo temia, não crendo que fosse realmente convertido. Era-lhe difícil crer que tão fanático fariseu, um dos que tanto mal fizeram para destruir a igreja, pudesse estar transformado num sincero seguidor de Jesus. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho de Damasco ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente no nome de Jesus. Atos 9, verso 27. Ouvindo isto, os discípulos receberam com confiança e logo tiveram prova abundante da genuidade de sua experiência cristã. O futuro apóstolo dos gentios agora se achava na cidade em que vivia muito dos seus anteriores companheiros. E essa liderança desses judeus almejava ele explicar a profecia relativa ao Messias e aos que cumpriria no advento do próprio Salvador. Paulo estava certo de que esse mestre em Israel, com o quais estiveram tão bem afeiçoado, era tão sincero e honesto como ele o fora, mas avaliara erradamente o espírito de seus irmãos judeus, e na esperança dessa rápida conversão estava condenado a amargo desapontamento. Ainda que falasse ousadamente no nome de Jesus e disputasse também entre os gregos, aquele que estava à testa da igreja judaica se recusaram a crer, antes procuraram matar. Então buscaram a morte de Paulo. Paulo teve que sair de Jerusalém. Em visão ele teve uma visão onde um ser celestial diz para ele: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Paulo estava orando, amados, quando isso ocorreu. Ele estava dentro do templo orando e ele caiu em êxtase. E estava dentro do templo sentindo a responsabilidade em relação aos que recusaram a crer. Estava Paulo a orar no templo, como ele próprio testificou mais tarde, quando caiu em êxtase. E nisso apareceu diante dele um mensageiro dos céus e disse: dá-te pressa, sai-te apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho. Então Paulo, ele atende a este chamado e sai de Jerusalém. Assim, saindo de Jerusalém, houve paz, a perseguição, pararam de perseguir a igreja. Assim,
Respondeu o Senhor: ele bem sabe que aquele que antes tinha sido perseguidor, agora se transformaria em um discípulo, um verdadeiro apóstolo. A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a oposição violenta dos judeus e a igreja teve um período de descanso, no qual muitos foram acrescentados ao número dos crentes. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Minha mensagem foi bastante tarde, mas estarei procurando gravar mais cedo, amados. Que Deus vos abençoe. Fique na paz. Amém?